E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Gustavo Leão, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu estou inaugurando uma nova playlist aqui no canal, onde eu vou falar sobre assuntos da cultura pop, séries, filmes, animações, desenho, enfim. Vou trazer temas da cultura pop abordando do jeito que eu gosto de abordar, que é com um pouquinho de história, de geografia, de política, de educação financeira. E eu vou trazer esses temas extras para tentar contextualizar e como eu poderia usar eles como argumento numa sala de aula, que é o que eu geralmente faço com meus alunos presenciais. Quem me conhece sabe que eu estou sempre comparando aí o Thanos dos Vingadores com a teoria malthusiana e esse tipo de paranoia. Então, tem spoiler, se você não viu o filme ainda e vai querer ver sem spoiler, fuja daqui, volte depois, né? E se você já viu o filme, fica à vontade. Então, o primeiro tema é um filme que despertou um monte de discussão nas redes sociais, os youtubers que analisam ficaram perdidos com o final, o que ele queria fazer, o que é a ideia do diretor. E eu vou trazer aqui a crítica política, as críticas políticas trazidas no filme O Poço. Se você quer saber mais sobre esse filme, sobre a crítica, então vem comigo e vamos lá. Muito bem, pessoal. Então o primeiro personagem pra gente analisar é o personagem principal do filme, que é o Göring, né? Já peço desculpa do reflexo, mas o meu óculos, além de sujo, ele reflete toda essa luz dessa câmera, então foca no que é importante, beleza? Que é eu falando. O Göring, gente, ele é um cidadão livre, ele não cometeu nenhum crime, ele é um cidadão de bem, ele tem um problema que é um vício de fumar, e ele se submete ao poço com 3 grandes objetivos, né? O primeiro, que é parar de fumar, que é esse sacrifício do vício dele. São vícios que a sociedade contextualizada desperta no cidadão, no caso, significado ali pelo cigarro, mas são vícios de consumo e de maus hábitos que todo mundo tem. Olha que crítica bacana, né? Então ele utiliza o instrumento ali do cigarro como uma crítica aos vícios que a sociedade tem e que prejudica a nossa saúde, e a gente sabe que precisa se libertar, mas precisa de um grande sacrifício para você sair e às vezes se retirando daquele sistema que é a sociedade, né, para conseguir parar de fumar. O próximo item, né, então o primeiro é o cigarro, o segundo, leitura do livro do Dom Quixote de La Mancha, né, então esse livro é um clássico da literatura internacional. Em qualquer loja de ferro velho você acha ali um Dom Quixote feito com latas e outros tipos de enfim, arte de Don Quixote, né? E o personagem se assemelha muito. O livro do Don Quixote, gente, é um homem rico que ele entra em alucinações, e aí vão ter vários estudos se ele era esquizofrênico, qual que era o tipo de patologia dele, né? A literatura desperta isso em alguns estudiosos que pesquisam também a questão das ciências da saúde. E o Don Quixote, ele tem alucinações, ele se imagina como um cavaleiro medieval, ele tem um ajudante, que é o Sancho Panza, que o pessoal misturou ele com o Trimagazzi, que é o companheiro de cela primeiro do Göring. Não gostei dessa comparação, acho que o Göring e o Trimagazzi não tem essa relação, mas o Göring sim com o Don Quixote, né? Então essa questão de paranoia, ler um livro, se livrar de um vício, ler um livro, que é outra crítica. Quando que a gente para, não sei, em quarentena, para ler um livro? E mesmo em quarentena, eu sei que não tem muita gente lendo livro aí não, né? Eu tô aproveitando para colocar umas leituras em dia, mas mesmo eu estou meio preguiçoso, não mudei muito o meu hábito. Estou lendo muito mais, né? Eu já leio o que eu leio mesmo, não abusei. E a outra coisa, o terceiro item que ele coloca ali na crítica do Göring, é que ele se submete a isso, então, para conseguir ler. Ou seja, na sociedade a gente não consegue mais ler. A gente tem que se livrar de vícios e precisa de um auto-sacrifício da própria liberdade para se livrar desses vícios. E o outro ponto é obter certificado homologado. É um certificado homologado. Vamos comparar com um diploma universitário, né? Quanto sacrifício, exclusão da vida social a gente tem para obter um diploma, noites, dias na faculdade que a gente poderia estar trabalhando, desenvolvendo e de outras coisas para poder obter esse diploma, esse certificado homologado, para você poder se reenquadrar no mercado de trabalho. Olha que crítica bacana. Então o Göring, eu gostei muito, que ele é um personagem que tem esses 3 pontos, né? Ele está lutando por se intelectualizar, por se livrar de vícios e poder se qualificar para se recolocar no mercado de trabalho. Então esses 3 pontos que eu não vi ninguém do YouTube discutindo só sobre ele ser louco, né? Enfim. Então o Göring, críticas sociais que ele já traz logo de chegar no poço, é isso, tá? O companheiro de cela dele, que é o Trimagazzi, esse sim é criminoso, né? Ele cometeu aí um homicídio culposo, que ele não tem a intenção de matar, né? Ele jogou a televisão pela janela e matou uma pessoa. Mas o Trimagazzi, ele também vai ter a questão do consumismo, isso, a sociedade de consumo, né? Ele viu na TV e ele quis comprar, né? E ele faz todo um discurso sobre a lâmina
da Samurai Plus, não sei o que lá, e ele comprou a faca de fato, você corta, ela se afia, e aquela tentação, a televisão. Olha a crítica. Ele matou uma pessoa com a televisão e não com a faca, né? Ou seja, a televisão leva as pessoas a um estado de transtorno e alucinação, de alienação, que mata pessoas entre si por estarem vendo e consumindo da televisão. Olha que crítica legal do Trimagazzi, como ele foi parar lá no poço, né? E as pessoas, quando cometem crimes, também são excluídas, né? Então, ele compara, olha que legal, o Foucault, que é um autor que discute muito sobre a educação, ele tem vários textos que ele compara o ambiente escolar, né, a estrutura da escola, de grades, de portas de ferro, de janelas, com a prisão, né? Então, o Göring, que está querendo se intelectualizar, e o Trimagazzi, que está preso, né, cumprindo pena de um crime, ambos estão no ambiente prisional. Olha que legal, a gente consegue trazer, então, uma perspectiva aí do Foucault comparando a escola e prisão nesse mesmo ambiente hostil, né? Beleza, então, como esses personagens foram parar lá? Outra personagem, Miharu, né, que é aquela oriental que desce todos os dias, procurando pela filha no discurso Que o próprio Trimagazzi atribuiu a ela, imaginando eu que o Trimagazzi não parou para conversar com ela, mas... Então esse primeiro ambiente, olha que legal. O Trimagazzi, ele apresenta o poço pro Göring no seguinte sentido. Não fale com as pessoas de baixo. Por quê? Porque elas estão embaixo, é óbvio. Né? Ou seja, quem está abaixo de você, você não tem que se importar. Ah, então vou falar com as pessoas de cima. Aí você não vai falar com as pessoas de cima. Por quê? Porque elas estão acima e a gente está abaixo. É óbvio que a gente também não vai conseguir conversar. E essa teoria do Trimagazzi, ela se evidencia lá na última experiência dele com o Baraka, né? O Baraka, ele está tentando subir o poço e a pessoa de cima na cabeça dele, né? Ou seja, quem está em cima está literalmente... E essa não é a única referência de fezes, né, que a gente tem. A gente também tem a ameaça que o Göring, na tentativa de ajudar a Imogiri, né, de defecar na comida para os de baixo aceitarem uma regra, né? Então, a política social tem muito a ver com isso, um defecando na cabeça do outro, né? Olha que crítica. Então, quando a gente tem a crítica ao sistema capitalista, aqui nesse ponto tem a briga de classes, né? Ou seja, as classes que estão acima não se importam com as classes sociais de baixo, e as classes sociais de baixo entendem que nem devem tentar subir, né? A ascensão social, você tentar subir, o Baraka subindo na corda, tentando chegar no andar superior, as pessoas vão defecar na sua cabeça e vão te jogar para baixo de novo, né? E você tem aqueles que caem socialmente, esses morrem, né? Isso seria, por exemplo, uma pessoa se transformando em morador em situação de rua, né? Que ela está excluída da sociedade, ela morreu para todo mundo, né? Então, os que estão em cima, os que estão embaixo e os que caem, né? Que são péssimas referências. Então, ele classifica as classes sociais nesse sentido, e lógico que o início do filme traz esse contexto e o pessoal já fala, então o filme é capitalista, lógico, né? Tá discutindo a briga de classe, mas o filme ele traz outras questões, né? Olha que legal. Quando eles vão para o andar inferior e o Trimagazzi amarra o Göring, né? E começa a ameaçar de comer a carne dele e tudo mais, a gente vai ter a questão de que o homem é o lobo do homem, né? E que o capitalismo é selvagem, as pessoas a gente vai ter antropofagia, né? Uma pessoa se alimentando da carne da outra. A pessoa que vai salvar o Göring dessa situação vai ser a Miharu, que é aquela oriental que desce todos os dias no poço, contrariando as regras, né? Se bem que não é contrariar a regra, porque quando eles contrariam a regra que é manter posse, né? Olha o que o poço faz, ele para um pouquinho, você tem que consumir todo o possível e você não pode armazenar, você não pode fazer uma reserva estratégica. Por quê? Parte porque é um egoísmo, porque tem mais gente para comer, né? E todo mundo tem o mesmo tempo. E a outra questão que entra aí, olha que legal, é que você não deve acumular. A sociedade de consumo ela é uma sociedade que acumula. E quando a gente está querendo se livrar da sociedade de consumo, a gente tem que abandonar esse acúmulo de bens, de capitais, né? Olha a crítica aí do Poço descendo. Mas tem essa personagem que é a Miharu, que todo dia, todo o mês, enfim, ela vai descendo, né? Em alguns momentos ela passa pelo Göring em situações diversas, e ela se defende, e ela é contra ficar no andar que ela tá descendo voluntariamente. Isso é bizarro, porque uma pessoa que está em cima descer, ela tá querendo se colocar numa situação abaixo. Então, o que o sistema faz com ela? Quem tá embaixo não aceita ela descendo. Por que ela tá vindo lá de cima aqui pra baixo? Não faz sentido. Elas atacam e ela se defende, só que ela tem mais força, muitas vezes ela consegue matar esses que estavam embaixo. Então, se você pensar nisso, imagina aquela pessoa que pratica filantropia, que vem lá de uma classe social alta e tenta chegar para falar com a classe baixa, e ela vai ser agredida, e ela, ao se defender, ela provavelmente vai ter mais força para se defender,
e a justiça está com ela está descendo, então descer pode, subir não pode. Né? Descer, se você quiser, pode descer. E você tem a segurança do seu status, da sua boa alimentação, da sua vantagem, e ao descer você tem esses ataques das classes de baixo. Acontece bastante também, né? Então, toda essa crítica gira em torno de sociedade de consumo e capitalismo. Mas aí inverte-se, né? Quando a Miharu, que é aquela que está descendo de cima, ajuda o Goring e liberta ele, primeiro que ele cria um vínculo emocional com aquela pessoa que se submete a descer. Ela estava em lugares privilegiados e está indo para o pior, né? Para um pior. O próximo companheiro de cela do Goring vai ser a Imogiri, né? A Imogiri, ela pertencia ao sistema e ela se voluntaria para ir para o poço, porque ela está doente, né? Então ela se voluntaria a chegar e ir para o poço. Ela leva junto um cachorrinho, que é o Ramsés, né? Ramsés tem a referência bíblica, muita gente já falou isso, que é ao faraó do Egito, do período do Êxodo, né? Que Moisés liberta o povo hebreu, então um símbolo de libertação. E essa libertação vem com a fala da Imogiri, que é o seguinte: as pessoas têm que comer porções iguais, que daí todo mundo come. Perceba que, na visão da Imogiri, se todo mundo dividisse corretamente as porções, ninguém passaria fome e todos do poço poderiam comer. E aí ela tem uma noção de andares do poço que não é, então, ou seja, o sistema, quem manda no sistema não tem noção de quão fundo o poço é. Um funcionário público, vamos colocar aí um deputado, ele não sabe qual que é o nível da miséria, de quão fundo um poço é, e ele acha que as medidas que eles mandam, né, de assistencialismo são suficientes, mas você tem muita gente que não se beneficia. E aí eles vão forçar e vai ter a cena do Goring ameaçando os de baixo, mas essa mensagem não chega para todo mundo, né? Isso é bem nítido. E aí o Goring aceita essa postura, lógico que ele vai, para conseguir impor, ele precisa usar da violência verbal, de ameaças, e o andar de baixo começa a respeitar isso, tá? Quando a Miharu ela para e come aquele cachorro, né, o símbolo da libertação, ela está praticando não a antropofagia, mas ela está matando um animal de estimação, né? Aí a gente já tem uma crítica à questão de padrões alimentares, né, contra orientais, que é muito discutido, existe muita xenofobia quanto a isso. E a gente vai ter uma outra crítica também bacana, que é a seguinte: os limites culturais das pessoas e a relação delas com animais de estimação, como pessoas da família. Olha que crítica legal, né? Quanta gente não trata os animais de estimação como pessoas da família. Às vezes até melhor que os próprios familiares, né? Essa crítica aí passa bem... E a Imogiri, depois que o cachorro morre, ela continua deixando a porção pro cachorro, né? Só que quando ela percebe que o buraco é muito mais embaixo do que ela achou que era, né? E que ela enfim, ela já estava para morrer, né? Ela estava com uma doença séria. Ela se mata, ela se sacrifica pro Goring poder comer a carne dela, ou não, né? Enfim. E essa mensagem também fica bem pesada no filme, né? Que é o autossacrifício da Imogiri, desacreditando de toda a ideia dela de que daria. Porque ela percebe o seguinte: a comida não dá para todo mundo, nem se o pessoal dividir a porção. E você nunca vai confiar nos de cima, nas classes sociais superiores, para esse bem-estar coletivo chegar em você, né? Olha que crítica bacana. E aí chega o último companheiro de cela aí do Goring, que é o Barraká. O Barraká ele é super religioso, ele tenta subir socialmente, não consegue, defecam nele, ele é jogado de volta para baixo para ficar no lugar dele. E aí surge a ideia que a revolução armada, né? Que olha, aí entra a parte do socialismo. Do utópico, que é o da Imogiri, que é aquele que acha que todo mundo vai ter uma consciência coletiva, para o socialismo científico, que prevê uma revolução armada, um pegar nas armas e impor um sistema mais igualitário, né? Então a gente passa do socialismo utópico para o socialismo científico, que é a inversão que o Marx faz na sua teoria socialista, né? Ele tira o utópico, ele diz que aquilo nunca vai acontecer, porque as pessoas não vão ter a consciência, que é o que a Imogiri queria, né? Um socialismo, e passa para um científico, onde o próprio Goring assume essa postura, recruta o Barraká, né? Os dois homens adultos teriam poder para, pegando em armas, descer e impor essa colocação ao sistema. Mas ele já prevê o seguinte: até o andar 50, a gente não vai alimentar ninguém. O pessoal precisa tirar da carne esse sacrifício para os outros poderem comer. Olha que legal essa postura, né? Então um dia a gente vai alimentar todo mundo. Nesse dia a gente vai alimentar todo mundo. E eles pegam em arma. Só que o que acontece? Quando a pessoa não concorda com essa divisão, com esse sistema, e de comer a porção destinada por eles, que estão aí com o controle estatal da comida agora, né? Eles têm as armas e têm o controle da distribuição. Então nessa postura, quando as pessoas não aceitam, eles partem para a violência e essas pessoas que contrariaram morrem, né? Então é uma crítica forte, cara. E já não mais ao capitalismo, mas à imposição dos sistemas socialistas nas sociedades que eles tiveram que se impor através de ditaduras, de autocracias,
de sistemas repressivos, né? E olha só, não estou criticando que no capitalismo a gente também vai ter essas ditaduras, essas autocracias. Mas lá eles vão fazer isso nessa vertente de dividir, né? E eles vão se tocar o quê? Nessa descida aqui, você, para manter um sistema desse, precisa sacrificar muita gente, né? Talvez menos gente fosse morrer de fome se eles tivessem conseguido... se eles não tivessem, enfim, matar pessoas no caminho para conseguir distribuir essa comida, né? E aí eles vão ter outras duas coisas no caminho de chegar no final, né? Eles primeiro vão se tocar que eles precisam deixar uma mensagem para o nível 0, ou seja, que o sistema entenda essa mensagem, eles começam a preservar uma sobremesa, que é a panacota, e outro personagem no caminho que eles vão se sensibilizar é um senhorzinho bem velhinho que está cheio de dinheiro acumulado, né? Ou seja, mesmo rico, aí a gente já passa pro psicológico, né? Mesmo com muito dinheiro, se você estiver muito no fundo do poço, você não tem nada, né? Não adianta, né? De que serve o dinheiro naquela altura que não chega a nada, né? Ou seja, o dinheiro não resolve os problemas. Olha que crítica legal, é o capitalismo de novo, né? E aí a última parte é o seguinte, os dois estão ali praticamente mortos, né? Foram golpeados ali em lutas, inclusive para salvar a Miharu, que acaba morrendo também, né? Essa contraventora do sistema, né? Uma hora a força dela não é o suficiente para lutar contra os de baixo, ela acaba morrendo, e a gente vai ter uma estrutura que é o aparecimento da menina no último andar do poço, né? No 333. Ninguém tinha calculado que o poço seria tão fundo, né? A menina, gente, pra minha interpretação ficou bem claro que ela era uma alucinação, que ela na verdade era só a panacota e eles morrendo. E a cozinha, né? E a última parte, né? Que é onde o sistema realmente funciona. E o sistema é lindo, gente. A cozinha prepara o banquete perfeito com tudo aquilo que as pessoas querem. Olha que crítica política, né? Os políticos prometem tudo o que você quer, ele pergunta o que você quer, ele te promete que vai te dar, e de fato às vezes ele dá, né? Mas olha que o que ele vai dar para você não chega aonde você precisa, né? A infraestrutura do país nem sempre vai estar atendendo todas as classes, e na cabeça deles fazer uma boa gestão, às vezes é atender um número X, ou seja, até o andar 50, e os outros... Quase 300 andares, né? Não chega, né? Que é o pessoal que não tem saneamento básico, que tem escola para todos, mas não consegue levar o filho para a escola, que a educação na escola rural vai ter menos quantidade de docentes habilitados para disciplinas específicas, então essa criança, se ela quiser passar no vestibular concorrido, ela vai ter muito mais dificuldade para estudar, né? Então o sistema, gente, o banquete é perfeito, né? É prometido e é dado, né? O banquete está aqui, todo o prato que você quer. Mas a fatia do bolo não é distribuída igualmente em nenhum sistema, né? Até porque eles calculam que a comida teria que dar até o andar 250 e tinham 333 andares, ou seja, até o socialista científico talvez não calcule o nível de miséria que a civilização humana se coloca, né, para fazer essa adaptação. Será que realmente distribuir os recursos igualmente dá certo? É uma crítica forte ao socialismo, né? A cena para mim da panacota, que o chefe da cozinha começa a brigar com todo mundo lá, voltou com o cabelo, né? Significa o seguinte, a mensagem foi a panacota, ela chega no andar 0, e o chefe, ou seja, o sistema, olha a mensagem que está sendo dada, transmitida, e ele não entende. Ou seja, de nada adianta lutas na base se o sistema não entender que essas lutas estão sendo travadas, né? O nível de alienação do sistema é tão alto que as mensagens claras e específicas e que dão tanta luta para serem transmitidas não chegam em quem deveria chegar. Olha aí, né? Não tá falando de Brasil o filme, hein? Mas olha que legal, uma questão indígena, por exemplo, né? A questão das terras indígenas que são subdimensionadas, que elas foram tratadas ali há 30 anos atrás, a população cresceu e não tem para onde ocupar, né? A gente tem imposição cultural em cima desses de baixo, né? E é uma imposição violenta, né? Para todo mundo poder comer um pouquinho. Muitos morreram no processo. E até alguns que às vezes nunca chegaria a comida lá embaixo, e quando eles veem a comida chegando, a ganância humana é tão alta que eles querem quebrar também a regra, né? Então, o filme, pra mim, a crítica final dele, tirando todas essas que eu já citei, né, é o seguinte: o ser humano não tem maturidade para lidar com o sistema, não importa ele qual seja, né? O ser humano, ele tem problemas de egoísmo, ele tem problemas de ganância, e todos os outros pecados capitais aí, né, são naturais do ser humano, e por essa série de transtornos, nenhum modelo estabelecido vai funcionar. Primeiro porque o sistema, a fábrica, a cozinha, ela é totalmente alienada, ela não sabe a realidade, e essa realidade está repleta de humanos que são igualmente imperfeitos, e nenhum sistema permite que seres humanos não queiram tirar vantagem uns dos outros e aproveitar ao máximo esse desespero, né?
Olha aí as pessoas correndo aos mercados, correndo para fazer as compras, para estocar. E quanta gente está passando fome e morrendo. Isso não só com o Covid, antes já estava, né? Já existe isso no mundo inteiro. A produção de alimento mundial, gente, dá para alimentar todo mundo muito bem, mas não chega, né? Essa distribuição se perde, parte porque o sistema capitalista não reconhece a profundidade do fundo do poço, parte que essa distribuição não é bem gerida, e se tentasse ser bem gerida, talvez se perdesse no caminho pelas imperfeições aí do ser humano, tá? Então, esse vídeo aqui é uma análise de muita coisa, né, sobre esse filme O Poço. Reassista com esse olhar de crítica social, se tiver um insight diferente, coloca aqui embaixo nos comentários, tá? Muito obrigado pela atenção. Aqui esses vídeos meus estão ficando muito longos, eu vou tentar encurtar, mas o meu canal não vai ter padrão de vídeo de 4, 5 minutos, porque eu não consigo dar uma aula de 4 minutos. Desculpa, minhas aulas são de 50, eu tô reduzindo para 20, tá? Então tô fazendo muito esforço. Não deixa de dar um like aqui no vídeo, compartilha esse vídeo com outras pessoas para me ajudar a impulsionar esse canal, a crescer, e comenta aqui para interagir, a gente dá uma conversada aqui nos comentários, tá certo? Um grande abraço, tchau, tchau!